Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$ 67 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Para a análise do Bitcoin hoje, quinta-feira, dia 23 de junho. Vale lembrar que amanhã, dia 24 de junho, teremos vencimento de opções dentro do próprio Bitcoin. Vale você realmente ficar atento a algumas movimentações que o BTC está fazendo aí nos últimos dias, tá? Então, vamos lá. Coisas importantes que você precisa considerar, além de... Eu sempre até falo isso. Gente, não adianta a gente só olhar para o Bitcoin baseado aí no gráfico, né? Pode ser até uma proposta um tanto quanto equivocada. Precisamos analisar realmente o cenário macroeconômico. Infelizmente, temos o mercado cripto desde 2021 muito atrelado ao mercado da Nasdaq, na verdade aos mercados acionários, mas sobretudo ao mercado Nasdaq, tá? Então, vou trazer aqui algumas perspectivas, aliás, algumas informações que você precisa ficar atento, tá? A primeira informação que eu vou trazer é basicamente aí China. Tá? A China advertindo que o Bitcoin está indo para zero, tá? Que o governo chinês aproveitou aí a violenta desaceleração do mercado cripto para alertar os investidores de criptomoedas que os preços do Bitcoin estão indo para zero. O South China Morning Post, né, informou nesta quarta-feira que a agência de mídia nacional chinesa, a Economic Daily, emitiu um aviso sobre a maior criptomoeda por valor de mercado para dissuadir ainda mais os cidadãos de adotar o uso de cripto. De acordo com o relatório, diz que o Ocidente é culpado por criar um mercado altamente alavancado, que é cheio de conceitos de manipulação e pseudotecnologia, que disse ser um fator externo importante que contribui aí para a volatilidade do Bitcoin. E aí, de acordo com o relatório, né, o Bitcoin nada mais é que uma série de códigos digitais e seus retornos vêm principalmente da compra da baixa e venda na alta, disse o jornal. No futuro, quando a confiança dos investidores entrar em colapso ou quando os países soberanos declararem um Bitcoin ilegal, ele retornará ao seu valor original, que é totalmente inútil. De acordo com o governo chinês, né, a mineração foi proibida de Bitcoin em julho do ano passado e tendo grandes planos para lançar sua CBDC, sua moeda digital, né, o Yuan digital, em todo o país. Foi banido também as transações de criptomoedas em setembro do ano passado e proibiu infimamente, né, as corretoras de criptomoedas estrangeiras de operarem no país lá em 2018. Ou seja, apesar desse relatório, tá, vale dizer aí que a China basicamente já se mostra muito contrária ao mercado cripto já faz um tempo considerável, tá? Bom, isso quer dizer que a China já tem um discurso contra Bitcoin há um tempo gigantesco. Então você precisa fazer suas próprias perspectivas aí em cima do que o governo chinês está falando. Mas é apenas uma informação. Agora, uma outra informação que a gente precisa considerar para amanhã, especificamente, dia 24 de junho, é isso aqui, tá? O vencimento das opções de Bitcoin, tá? De basicamente 2,25 bilhões de dólares nessa sexta-feira, pode provar que o fundo de 17.600 dólares
não seja o fundo mais fundo, tá? O Bitcoin vem tentando sair de uma tendência descendente na semana passada e a primeira tentativa em 16 de junho não conseguiu quebrar a resistência macro aí, né? Perdão, a resistência de curto prazo de 22 mil dólares, 22.600 dólares. A segunda tentativa de quebrar os 21.400 no dia 21, basicamente antes de ontem, também foi seguida aí por uma correção muito forte em cima do BTC. Após essas duas tentativas aí fracassadas, a gente está vendo um volume muito baixo em cima do Bitcoin. Basicamente, o Bitcoin está se mantendo aí próximo demais dos 20 mil dólares. Bom, de uma forma resumida, né, nós temos aí um ponto muito importante, tá? Que é justamente os touros mostrarem força aí durante o vencimento das opções mensais de 2,25 bilhões desta semana em cima do Bitcoin. Essa incerteza regulatória continua aí pesando também no mercado cripto, depois, né, que a Christine Lagarde fala uma porcaria gigantesca e sem nenhuma noção, dizendo que o mercado cripto basicamente não servia para nada, né? E, cara, é uma irresponsabilidade gigantesca, tá? Você dizer que o mercado cripto como um todo não serve para nada, basicamente o que não serve para nada é de fato as moedas fiduciárias. E a gente está sofrendo agora com a inflação da forma que a gente está sofrendo por conta da irresponsabilidade fiscal dos grandes bacens aí que movem a economia mundial, né? Por conta do Federal Reserve, por conta do BCE, né? Do Banco Central Europeu, e basicamente, né, o mercado cripto sofre porque está atrelado, obviamente, aos mercados acionários, né? E aí ela fala, né, que realmente as negociações, as reivindicações seriam completamente ilegítimas ali dentro do mercado cripto. De uma forma resumida aí sobre essa questão dos vencimentos das opções, tá? Acho muito importante a gente analisar o seguinte, tá? Touros aí fizeram suas apostas em 40 mil dólares ou mais. O interesse aberto para o vencimento das opções no dia 24 de junho de 2,25 bilhões, mas o número real será muito menor, né? Já que os touros foram excessivamente otimistas. Esses traders erraram completamente o alvo depois que o BTC caiu de 28 mil dólares no dia 12 de junho, ali por conta da divulgação dos dados de inflação norte-americana. Mas suas apostas otimistas para o vencimento das opções mensais se estendem até próximo dos 60 mil dólares, e é óbvio que a gente está muito distante dessas opções para 40 e 60 mil dólares. Se o preço do Bitcoin permanecer abaixo dos 21 mil dólares às 8 horas no horário UTC do dia 24 de junho, apenas 2% dessas opções de compra estarão disponíveis. Essa diferença acontece porque o direito de comprar Bitcoin por 21 mil dólares é inútil se o BTC for negociado abaixo desse nível no vencimento. E aí os ursos podem aí basicamente fazer um novo ataque aí sobre o Bitcoin, tá? Sobre a venda do Bitcoin, baseado aí nesse preço que nós estamos agora, né? Entre 18 mil e 20 mil dólares, né? Cerca de 500 calls contra aí 33 mil entradas de longs, né? Contra 33 mil entradas de venda. O resultado líquido favorece aí ao bear market, favorece aí a venda, na verdade, do Bitcoin. Se ficarmos entre 20 mil dólares e 22 mil dólares para amanhã, no horário UTC, 8 horas da manhã, dá basicamente aqui no Brasil 5 horas da manhã. Se a gente tiver nesse horário, entre os 20 a 22 mil dólares, né, nesse caso, mais uma vez, os ursos estariam sendo favorecidos, e entre 22 e 24 mil dólares, mais uma vez, um novo favorecimento para os ursos atacarem novamente a defesa do preço do Bitcoin, podendo quebrar o preço abaixo dos 20 mil dólares. Bom, o fato é que para amanhã, quanto mais baixo o nível do preço, se ficarmos entre 20 a 18 mil dólares, a chance de queda no Bitcoin pode ser ainda maior. Então, todos esses fatos aqui são muito importantes para que a gente faça algumas considerações para o que pode efetivamente acontecer amanhã, tá? Por quê? Basicamente, com o vencimento das opções abaixo daquilo que era esperado, e é extremamente abaixo do que era esperado, porque tem a gente apostando no BTC, basicamente aí para o dia 23 de junho, acima dos 35, dos 36 mil dólares, né? E basicamente é o que a gente tá é um caminho muito distante de se acontecer. Só por um milagre mesmo a gente acordaria amanhã com o Bitcoin valendo 40 mil dólares. Então, na minha opinião,
provavelmente teremos um ataque de urso aí, né? Provavelmente teremos aí um ataque de venda em cima do preço do Bitcoin no decorrer do dia de amanhã, e fiquem atentos a esse vencimento das opções, tá? E aí, uma outra coisa que precisamos considerar, pessoal, para o cenário do BTC também, tá? Que você precisa ficar atento. Mineradores de Bitcoin venderam toda a colheita de maio, de acordo com o relatório, né? De acordo com os dados da Arcane, tá? Basicamente, os mineradores estão num prejuízo muito grande aí em cima do Bitcoin, se a gente comparar o hash rate, ou seja, a dificuldade também de mineração para a recompensa por minerar os Bitcoins. Olha só, gente, a condição piorou bastante, né, depois que o BTC caiu basicamente ali para a região dos $17.700, quase que igual com o valor que está sendo gasto para a mineração do BTC como um todo. E a gente está vendo, né, muitos mineradores aumentando as suas vendas, basicamente vendendo tudo. Tem até algumas informações importantes que a gente pode considerar, por exemplo, para enfrentar a crise, mineradores vendem mais Bitcoin do que produzem, tá? E aí, realmente, quem está minerando, né, o Bitcoin basicamente está minerando e jogando no mercado, Uma das gigantes da mineração basicamente abandona aí, ó, a estratégia de holdar o BTC por conta que não está segurando, não está valendo a pena segurar o BTC agora, senão ela vai tomar prejuízo, né? Enquanto o Bitcoin luta aí para se manter nos $20.000, a Bitfarms, uma das maiores empresas de minerações de Bitcoin, despejou 3 mil Bitcoins a valor de mercado, abandonando sua estratégia de hold, conseguido aí cerca de $62 milhões pela venda total, cerca de 20,6 mil por cada unidade. Ela mantém aí basicamente em seu patrimônio cerca de 3.350 BTCs, mas de uma maneira geral houve um despejo aí gigantesco de BTC, né, por parte aí da Bitfarms, né? Tem muitos mineradores colocando a preço de marcação de mercado os Bitcoins de volta, porque olha só, pessoal, o hash rate, quando a gente olha por aqui, chegamos a bater um pico de mineração, né, ali no dia 11 de junho, antes da queda do mercado, abaixo da região dos $28.000. Quando a gente vem abaixo da região de $28.000, acaba-se basicamente tendo aí uma queda muito expressiva no hash rate, ou seja, muita gente abandonando, inclusive aí, basicamente, a mineração. Se a gente pensar aí na receita dos mineradores especificamente, olha só, tá? A receita dos mineiros, né? A gente tá vendo aí uma queda muito expressiva, né? Diga-se de passagem, se a gente considerar aí também os últimos 30 dias, saímos ali de um topo de mais ou menos 34.200 por unidade e venhamos mergulhar aqui nos 16.700 por unidade, né? Em termos de recompensa, caiu muito, né? Obviamente aí para os mineradores, e basicamente eles estão ficando quase que no 0 a 0 em termos de lucratividade pela mineração. E é claro que isso acaba sendo muito ruim e tirando, né, basicamente a atração também de você minerar o próprio BTC. E aí uma coisa que é muito importante a gente considerar, o Bitcoin não passou, óbvio, por uma recessão ainda, né? E aí o Bitcoin será que vai sobreviver à sua primeira recessão econômica global? A gente deve estar se encaminhando aí efetivamente para um cenário de recessão macro, né? E aí o Bitcoin, ele tem, né, a sua criação ali em 2009, mas a gente tem aquela bolha sendo estourada ali por parte da crise dos subprimes nos Estados Unidos lá em 2008, causando aí basicamente uma recessão a nível global. E aí o fato é, será que o Bitcoin sobrevive a efetivamente a sua primeira crise global? É uma questão realmente que a gente precisa considerar. Ontem a gente teve o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falando sobre mais aumento de juros pela frente, só que aí ele acaba também dizendo que vai tentar gerar o menor nível de incerteza, deixando basicamente aí as informações mais claras antes mesmo de tomar qualquer tipo de decisão, né? E aí realmente temos aí um cenário de inflação exageradamente alta aí nos Estados Unidos, que acaba nos indicando um cenário realmente de recessão à frente. E aí o Bitcoin enfrenta a primeira possível recessão. Quase 70% dos economistas acreditam que a economia dos Estados Unidos entrará em recessão a partir de 2023.
de acordo com a pesquisa com 49 aí entrevistados pelo Financial Times. Para recapitular, o país entra em recessão quando sua economia enfrenta um PIB negativo, juntamente com níveis crescentes de desemprego, queda nas vendas no varejo e menor produção industrial por um período longo de tempo. Notavelmente, cerca de 38% esperam que a recessão comece no primeiro semestre de 2023, enquanto 30% prevêem que o mesmo aconteça durante a sessão do terceiro e quarto quatrimestres do ano que vem. Além disso, uma pesquisa separada realizada pela Bloomberg em maio mostra uma possibilidade de recessão de 30% a partir do próximo ano, só com um possível cenário de reversão ali, quem sabe a partir do terceiro trimestre de maio, do terceiro trimestre de 2024. Todas essas informações, pessoal, são importantes para que você possa entender o que de verdade está acontecendo com o mercado sem tomar nenhuma decisão sem fundamento, tá? Inclusive, esse aqui é um corte de um vídeo que a gente vai ficar até um pouquinho maior para explicar realmente todo esse movimento do Bitcoin. Então, o fato é que estamos sim provavelmente nos encaminhando para uma recessão. E se a gente se encaminhar para uma recessão, gente, toda a perspectiva que a gente tem para análise de Bitcoin agora em um determinado curto prazo, ela vai ou ela pode pelo menos ir por água abaixo. A gente tem basicamente dois caminhos se em 2023 a gente entrar realmente em recessão. O primeiro caminho que a gente teria pela frente é mercado cripto se desligar de uma vez por toda do mercado fiduciário, do mercado acionário e ter uma performance completamente sozinha, seria uma perspectiva. Segundo cenário é efetivamente a gente ter uma queda muito gigantesca e passar por um período de recessão dentro do mundo cripto muito maior. Mas não acredito, tá, que a gente vai ver o mercado cripto como um todo morrer, muito menos que a gente vai ver, por exemplo, o cenário do Bitcoin morrer. Mas se a gente enfrentar, sim, uma crise global, né, a partir de 2023, a gente vai ver, sim, alguns ativos específicos, sobretudo esses ativos mais vulneráveis morrendo, os ativos mais vulneráveis morrendo. Vamos dar uma analisada aí no cenário do BTC, agora no viés. Primeiramente, vamos olhar aí pelo viés mensal, tá, pessoal? Para que a gente possa ter algumas perspectivas importantes. Regiões bem interessantes que está prendendo aí, basicamente, o preço do BTC. Temos aí, basicamente, uma resistência relativamente forte, apontada aí na região de $19.500. A gente chegou aí muito rápido, né? Foi uma queda rápida, tá? Para o viés mensal, a gente foi ali nos 17.600, 17.592 com os dados aqui da Bitstamp, tá? Um outro fator importante que precisamos considerar, tá? É que se a gente perder essa resistência, inclusive estamos batendo quase que igual com dezembro de 2020, né? Em termos de suporte, tá? Em termos de suporte, a gente tá batendo igual ali com dezembro de 2021. Porém, se a gente perder esse suporte no mensal, pessoal, é muito provável que a gente faça um mergulho ali até perto da região dos $13.000, tá? Se a gente perder esse suporte, a gente poderia ter realmente uma queda um tanto quanto mais agressiva aí em cima do valor do Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui nas grades logarítmicas, tá? Do preço do BTC. Vale ficarmos atentos a dois fatores bem importantes. Temos aí a última lower, né? Essa última grade aqui de expansão logarítmica, ela está basicamente apontando para $16.343. Tá? A última vez, gente, que a gente chegou a tocar nessa última lower aqui, nessa última camada, foi lá em março de 2020, né? Na crise do Corona Crash. E antes disso, a última vez que a gente tinha tocado nela foi em 2015, mais ou menos. Então, é provável que a gente faça um toque e comece até, inclusive, a ter uma certa expansão do preço. Não é reversão de tendência, tá? Mas uma pequena expansão do preço aí do próprio Bitcoin. Seria uma das possibilidades. Pelo viés semanal, tá? Analisando aí o fechamento semanal, só que basicamente aí a gente tem aí um fechamento do mês, a partir agora desse final de semana, hoje é dia 23 de junho, vale a gente ficar atento aí, que basicamente temos aí mais ou menos 8 dias pela frente para a gente encerrar aí esse mês de junho, primeiro semestre como um todo, e aí quando a gente analisa aí pelo viés semanal, a gente está basicamente
freado aí, digamos assim, em cima dessa resistência. Vamos aguardar principalmente essa definição a partir de amanhã, né, do vencimento das opções, para ver se a gente vai efetivamente mergulhar e fazer um novo reteste nessa região aí de 16.800 dólares, de 17.500 dólares, ou se vamos conseguir manter essa resistência acima dos 19.500 ou acima dos 20 mil dólares. Tudo isso vai ser importante para definir basicamente o nosso fechamento semestral, quando a gente analisa aí pela perspectiva, pelo viés diário aí do próprio BTC, analisando aí pela perspectiva do viés diário. Infelizmente não estamos nem tendo força sequer para oscilar dentro desse canal, na verdade, nem sequer no topo das resistências que começamos a criar, tá? Nem isso está sendo possível. E aí é provável que a gente até possa estar formatando, tá, uma bandeira de baixa aí para o BTC. Até é possível que a gente esteja formando, tá, uma bandeira de baixa aí no preço do BTC. E é claro que aqui a gente pode ter uma certa oscilação e depois acabar estourando, rompendo aí para baixo, de uma forma até mais agressiva. Isso pode acontecer, mas lembrando que com o cenário do mercado atualmente, desconsidere qualquer perspectiva aí somente de analisar pelo fundamento técnico, somente de analisar aí pelo viés gráfico. É muito importante que vocês estejam atentos a todas as movimentações macroeconômicas, para tudo isso que está acontecendo aí dentro realmente do mundo cripto. Eu particularmente continuo, tá? Minha estratégia, tem gente que diz, quando chegar em tal valor eu compro, e se não chegar nesse valor, tá? Eu particularmente tenho a estratégia de fazer preço médio sempre no BTC, abaixo dos 42 mil, né? O valor mais caro que eu cheguei a pagar no BTC nesse ciclo de alta foi 42 mil dólares. Abaixo dos 42 mil dólares, eu basicamente estou comprando BTC toda a semana. E aí vale você ter aí a sua perspectiva daquilo que você deve fazer ou não fazer dentro do mundo cripto, tá bom? Fica aí então aí a minha análise sobre o Bitcoin. Eu espero que essa análise, apesar de ter sido um pouquinho mais longa aí, eu espero que ela possa ter te ajudado, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, você pode mandar aí através dos comentários. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.